medo de sofrer, medo da incompreensão, medo da alegria, medo da dor. E alcançam o fim do corpo como sensitivas humanas, sem o mínimo esforço para enriquecer a existência. Na vida, agarram-se ao medo da morte. Na morte, confessam o medo da vida. E a pretexto de serem menos favorecidos pelo destino, transformam-se gradativamente em campeões da inutilidade e da preguiça. Se recebeste, pois, mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos outros, e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Por mais sombria seja a estrada a que foste conduzido pelas circunstâncias, enriqueça com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. Elisete, faz para nós a nossa oração. Oi? Faz a nossa oração, por favor. Faço sim, prazer. Mestre amado Jesus, aqui estamos em corações reunidos para compreender mais um pouquinho dos vossos ensinamentos, que possamos, Jesus, sermos vossos servos fiéis no aprendizado, na prática do amor, da caridade, que possamos evoluir, ajudando nossos irmãos em jornada a compreender, a resignar, a ter fé e compreensão, que estamos aqui para desenvolver sempre no caminho do bem e do amor. Abençoe cada aqui presente em seus pensamentos e seus atos, que possamos ser dignos de Jesus, que no final de cada dia, ter a consciência tranquila que fizemos o melhor possível. Graças a Deus e que assim seja. Companheiros, é um prazer estarmos aqui novamente, né, com vocês, para darmos continuidade ao nosso estudo, que é tão proveitoso sempre que nos encontramos. Eu só gostaria de falar uma questão. Quando a gente criou o grupo no Zap, a gente lá no início, né, para quem está com a gente desde o início, que a gente teria cuidado com as postagens ali. Aí ocorreu, muita gente entrou no grupo, gente até que nem comparece ao estudo, né? Eu não sei se assiste gravado. Mas muitas vezes as pessoas ficam botando outras coisas ali. Aí eu fiz até uma observação, né? Que a gente pode botar uma capacitação que vai ocorrer, a gente pode botar um vídeo interessante para o nosso trabalho, enfim, aquilo que tiver a ver com o trabalho da infância, juventude e família, que vai enriquecer o nosso trabalho, vamos postar. Mas evitar o tal do boa noite, boa tarde, né, bom dia, e outras coisas que não tenham a ver com o nosso trabalho. Aí eu estou explicando aquela observação que eu fiz há 2 dias atrás, quando eu percebi que isso estava acontecendo. E a gente passa agora para a Marta. Boa noite a todos, né? Muita alegria a gente se reencontrar hoje para continuar o nosso estudo, que está muito bom. Antes de começar, eu só queria assim, fazer uma observação. A gente divulgou, inclusive no grupo, e vários grupos divulgaram, né, essa capacitação do SERJ, que começou sexta-feira com a fala da Sandra Borba. Então, quem não assistiu, eu recomendo que assista. Eu não consegui também assistir no dia, não, porque era palestra pública da nossa casa, né? Mas vi no final de semana. Então, quem não assistiu, eu recomendo que assista. Assim, foi muito bom mesmo, muito naqueles pontos que são importantes, né? Até a parte das perguntas foi muito legal. E vai prosseguir esse final de semana agora, na sexta também, né? Tem uma parte que vai ser transmitida pelo YouTube
E tem as oficinas, eu não sei se vocês conseguiram se inscrever, né? Vai ter a parte de oficina pelo Zoom, Infância, Juventude e Família, que já esgotou, mas vai ter a parte da fala, que é 20 horas, sexta-feira. Mas vamos lá. Continuando aqui o nosso estudo, a gente está hoje no capítulo 2 da primeira parte, item 2.5. No papel, é página 52, no impresso. E no PDF, é página 36, PDF 36. O item 2.5 é o papel do dirigente da instituição espírita. Então, é muito interessante que eles começam, né, esse tópico com uma frase, né, um pequeno trecho do Dr. Bezerra de Menezes, que se inicia assim: unamo-nos que a tarefa é de todos nós. Isso aqui é uma coisa muito importante para o nosso trabalho na Casa Espírita, para a gente não criar separações entre os setores, né? É muito importante essa visão do todo e essa união do conjunto, porque, afinal de contas, os objetivos da casa são os mesmos, né? Que é acolher, consolar, instruir, esclarecer. E dentro de cada atividade, esses objetivos vão estar sendo propostos. Então, é muito importante lembrar que a tarefa, né? Qualquer tarefa na Casa Espírita, ela é de todos nós. Independente se nós até estamos ali ou não, né? Mas é um conjunto de coisas que forma a Casa Espírita, um conjunto de atividades. E essa questão do dirigente, né, da direção, ela é muito importante. Nós, na nossa casa, a gente tem assim, uma experiência muito positiva em relação a isso, né? E assim, eu fico muito feliz até por isso, porque o meu avô ele foi um dos fundadores da nossa casa, que é o Grupo Espírita Joana d'Arc, aqui em Campos dos Goytacazes, e foi fundado em 1947. Em 1949, começou a evangelização de infância. E a primeira evangelizadora foi a minha mãe, com 18 anos apenas. Então, assim, para mim é uma alegria muito grande. Desde o início da nossa casa, a evangelização sempre foi priorizada, né? A gente tem uma experiência muito positiva. E assim foi prosseguindo até hoje, né? A gente tem uma experiência bastante positiva de apoio, né? De ajuda, de aceitação da direção. Mas, infelizmente, a gente vê que muitas casas ainda não dão essa importância para a evangelização, né? Começa por aquela questão que não tem gente, que não tem equipe, né? Geralmente a reclamação é essa, que não tem equipe para fazer o trabalho. Então, aqui eles trazem assim, várias falas de vários espíritos, a gente não vai ler, vocês já devem ter lido, falando dessa importância da evangelização e dessa integração que tem que existir entre o setor de evangelização e entre a casa como um todo, os outros setores. A gente já até andou falando sobre isso aqui no curso, né? A questão do setor da família, né? Que hoje tudo vai se interligando na casa. Antigamente não era assim. Era mais ou menos os setores estanques, né? Tinha infância, tinha juventude, tinha um grupo de estudo dos adultos. Mas de um tempo para cá, a própria casa viu essa necessidade, os próprios federativos viram essa necessidade de fazer esse entrosamento cada vez maior entre esses setores, para poder ter uma produtividade melhor no trabalho. E eu gostaria de ouvir pelo menos uma ou duas opiniões sobre essa questão, porque é bom a gente saber também as dificuldades, porque aqui eles dão, no final, eles trazem vamos dizer assim, um aconselhamento, né, do que nós deveremos fazer se a gente não tiver esse apoio. Porque a gente sabe que isso acontece na prática. Né? Então, aqui no final tem a questão, no último parágrafo, né, se fala de sensibilização, presença e apoio dos dirigentes. Então, se a gente não tiver a presença e o apoio, né, mesmo com a presença e apoio, é preciso estar sempre sensibilizando, né, porque nós somos humanos, né, precisamos estar sempre renovando, vamos dizer assim, as nossas expectativas, né, os nossos desejos de trabalho no bem. Mas eu penso que aquelas casas que ainda têm dificuldade, né, devem buscar realmente, primeiro precisa formar uma pequena equipe, né, que seja uma pessoa ou duas, fazendo uma evangelização de multisseriada, porque antigamente era assim que acontecia, não tinha essa divisão como tem hoje, todo mundo começou desse jeito, né, lá atrás. Então, vejo que é muito importante, se a gente não tiver esse apoio, ou não tiver ainda evangelização de infância e juventude na casa, que a gente procure se unir, né? Aqueles que estiverem querendo iniciar o trabalho, que se unam nesse propósito
e que busquem a direção com um plano de ação, né? E tentem mostrar para essa direção a importância da evangelização, como que a evangelização é importante. E aí tudo isso que a gente está estudando vai servir para nos apoiar, né? Para fundamentar, teoricamente, a nossa explanação para essa direção, né? Alguém gostaria de trazer alguma opinião, alguma vivência nesse sentido? Posso falar? Claro. Boa noite a todos. A gente é aqui do Rio de Janeiro, de Campo Grande, eu e a Jornete, que está ali também. A Jornete é vice-presidente da nossa casa e ela é evangelizadora junto com a gente. Tanto ela, da infância e da mocidade, a Rosemary, que é a nossa presidente, ela fica comigo na mocidade. Então, elas estão nas salas com a gente ali o tempo todo, desde que começou o formato online, porque era no mesmo horário do estudo público, as crianças subiam e a palestra acontecia, então elas ficavam tomando conta lá embaixo do que estava acontecendo na casa. E aí a gente estava na evangelização lá em cima. Com esse formato online, tem a palestra da casa também, que acontece, mas aí é pelo YouTube, e as salas onde estão as crianças e os jovens interagindo, elas tentam tá sempre com a gente, e eu acho que é extremamente importante, porque elas veem a demanda das crianças, elas veem a demanda dos jovens, elas sabem o que os pais estão achando, porque uma coisa que aconteceu, e eu fiz agora no final do ano a avaliação com os evangelizadores da nossa casa, o quanto foi importante nesse momento online, a gente não só evangelizou, a gente acolheu famílias. Essa evangelização online, ela trouxe as famílias para o nosso trabalho, que às vezes, né, a criança subia e o pai estava lá embaixo no estudo público, você nem tinha muito contato com essa família. Então, agora, online, você tem que estar toda semana mandando o link da sala. E aí? Ele está, né, seu filho está sumido. E aí, o que está acontecendo? Aí às vezes vem até o problema, né? Elas mandam para a gente o que está acontecendo na realidade dessas famílias. Eu acho que esse trabalho online, e a Sandra Borba, na sexta-feira, falou sobre isso, né? Tinha casas que não tinham nem o telefone dos evangelizandos, e quando virou o formato online, a dificuldade que foi de se estabelecer esse contato. E eu acho que esse formato online e a direção estar presente, graças a Deus, na minha casa, elas são as duas evangelizadoras, a gente tem essa participação da direção da casa e até da diretoria mesmo, né? É uma casa pequena, então muitos da diretoria são evangelizadores, é o pessoal do estudo, é a galera que faz de tudo um pouco. E a gente consegue fazer esse trabalho que eu acho que está muito legal. Mas é muito importante essa participação, sim. Posso falar da nossa experiência de Bangu? Somos vizinhas, Campo Grande e Bangu, somos do Rio de Janeiro, né? Eu e tia Leila, nós somos do Rio de Janeiro, de Bangu. E na nossa casa, essa integração que você falou via WhatsApp, do telefone, é muito importante. Realmente a gente consegue contactar os pais. Mas quando era presencial, para que os dirigentes, né, tanto o presidente quanto a vice-presidente, pudessem ficar na infância, na juventude, na reunião pública, que era o mesmo horário, a gente faz um rodízio de coordenação da reunião pública. Então, cada semana, um fica na reunião pública. Assim, dá chance do dirigente, né? Tanto a dirigente da presidência quanto da vice-presidência, estarem na infância e estarem na mocidade, entendeu? Só uma semana é que esses dirigentes descem, no nosso caso também desce, porque as crianças ficam lá em cima, descem para a reunião pública. As outras 3 semanas, elas podem ficar atuando junto com as crianças e os jovens. Então, também faz uma integração. Eu acho que isso, né, foi uma evolução, porque, assim, há anos atrás, né, quando eu era da mocidade, 40 anos atrás que eu saí da mocidade, eu estou com 60, mas há 40, quando eu saí da mocidade, a mocidade não era, assim, era vista, mas não era, assim, tão abraçada como, né, uma mão de obra. Tá? Não vou colocar 20, vou botar assim 30. Quando eu comecei na mocidade, era mais jovenzinha.
porque depois o presidente abraçou legal. Nós tínhamos um presidente muito legal naquela época que acreditava no jovem. Mas a gente via outras casas próximas aqui de Bangu que não havia essa credibilidade no jovem. Então, acho que uma evolução nossa é dar credibilidade ao jovem. Não é assim, jovem, né, só fala besterol, jovem, o que ele fala é só botar fogo na situação, não vai dar para fazer porque ele sonha muito. Não, vamos ouvi-lo. E isso, eu acho que no presencial, né, a gente já fazia, e agora, no Zoom, foram os jovens que abriram essa possibilidade do Zoom, porque quando a casa fechou, né, eu mesmo que era totalmente alienada, eu dizia assim, não, computador é só porque já está. Nunca na minha vida eu ia, sabe, se não houvesse a pandemia, aceitar que eu um dia estar aqui abrindo, né, hoje eu abro reunião e estou mais inteirada, mas foi por força de quem? Dos jovens que chegaram, né, para mim agora, vamos lá, né, meus filhos botaram o Zoom, botaram o programa Zoom no meu, botaram o Google Meet e vamos que vamos, e você tem que aprender, porque senão tu vai ser, né, tu vai ficar. Então, foram os jovens que fizeram isso. Olha só a importância, né, da gente ouvir a juventude. Foram eles que disseram, tem um meio da gente se encontrar, sim. Quando fechamos a casa dia 18 de março, né, que veio aquela emoção terrível para mim. Meu Deus, fechei as portas assim, e agora? Que vai? Embora eu não acreditasse, eu achava que em abril estava tudo resolvido, não quis acreditar. Mas foram os jovens que disseram assim, isso foi dia 18, no dia 19, os jovens estavam para mim assim, existe um meio, vamos lá, entendeu? E aí a gente foi isso aí. No dia seguinte, os jovens já disseram que havia uma maneira da gente continuar a se encontrar, né? Existe isso, existe. Aí vem aquele programa de 40 minutos cá, entra de novo. E na semana seguinte, já estava implantado um Zoom direto. Na semana seguinte, a gente já estava fazendo reunião pública. Assim. Hoje, no online, a gente com as crianças entra um tempo antes. Nosso tempo de evangelização infantil foi reduzido, né? Nós estamos com 40 minutos agora, mas antes da reunião pública, para que os pais depois possam estar na reunião pública e a gente possa estar na infância e depois a gente passa para a reunião pública. Ideias diferentes, né? Espera fechar uma sala e abre outra, fecha uma e abre outra imediato, mas nós fizemos horários diferentes para a gente poder participar das duas, né? Então, essa experiência que eu queria passar, que está sendo muito, muito legal e foi tudo uma surpresa, né? Mas deu certo, ouvindo o jovem. Muito bom. Mais alguém quer colocar alguma coisa, alguma experiência diferente dessas? Tudo bem? Querem comentar mais alguma coisa do 2.5? Ou a gente pode prosseguir? Eu quero falar uma coisinha, sabe o que, Marta? Que às vezes a gente fica assim, nessa primeira frase do Bezerra, a tarefa é de todos nós. Aí a gente fica assim, mas eu estou fazendo, fulano não está fazendo. Eu faço, o outro não faz. Como é que eu vou fazer se o outro não faz? E aí eu lembrei de uma frase que eu não sei de quem é, mas eu ouvi uma palestrante daqui, né, da nossa área, dizer assim, olha, o trabalho é coletivo, mas o compromisso é individual. Você não pode ficar parado porque o outro não faz. Faz a sua parte. Vai ficar capenga? Não vai ficar ideal porque o outro não fez a parte dele, mas vai ficar alguma coisa. E Jesus disse a cada um segundo as suas obras. Ele não disse a cada um segundo a obra do seu companheiro que está com você. Faz a tua parte, convida, não dá, a gente vai ficar faltando, mas não entrar nessa de como a tarefa é de todos nós, que realmente mas se o outro não quer fazer, isso tem N situações, né? Imaturidade, problemas pessoais, aí a gente não vai entrar, não tem como entrar nas N situações, mas faz a tua parte, porque trabalho é coletivo, mas o compromisso é individual. Só isso. Muito bom, Deise. A Bahia tem alguma coisa aí no chat? Eu gostaria só de chamar, não, falando que gostou da frase, não.
Eu gostaria de chamar a atenção que aqui na nossa região do Norte Fluminense, a gente tem várias casas que não têm o trabalho de infância e juventude. Há aquelas que têm só infância, mas várias ainda estão sem esse trabalho. E o que a gente observa? A falta de trabalhadores para a continuidade, a redução das pessoas dentro dessas casas que não investiram no trabalho de infância e juventude. Porque o que a gente observa, onde tem, na casa que eu frequento, por exemplo, tem um trabalho forte de infância e juventude, é que essas crianças que vieram conosco hoje estão na direção da casa, na coordenação de grupo de estudo, enfim, nas várias frentes de trabalho da casa, dando prosseguimento na divulgação da doutrina. Quando a gente observa que nessas outras que não fizeram esse movimento, lida hoje com muitas dificuldades para dar continuidade ao trabalho da divulgação da doutrina espírita. Muito boa essa observação sua, Daísa. Eu também, de vez em quando, eu fico pensando nisso. E até pensando assim, se nós que estamos na ativa, trabalhando, se a gente não tem alguma coisa para fazer em relação a isso, de algum tipo de trabalho que a gente pudesse executar nesses lugares, né? Mas tem uma tarefa que a própria casa precisa executar, que é de preparar trabalhadores para o futuro, né? Isso é uma coisa fundamental, assim, e a gente, vou falar a gente, né? Nós, espíritas, às vezes por causa do nosso orgulho, da nossa vaidade, se achar insubstituível. Então, muitas pessoas, eu percebo ainda, elas ficam segurando aquilo ali na mão delas, né? E aí, a hora que elas desencarnam ou adoecem, não tem ninguém para tocar o barco, né? É complicado. Então, é algo que a gente precisa refletir. Como a Daísa falou, a gente que está evangelizando na infância, a gente está investindo, como já foi falar, é o sublime investimento, né? De ver toda hora que citado na evangelização, você está investindo para o futuro, né? Porque ninguém é insubstituível. Então, as casas precisam olhar mais atentamente para isso, como um todo, né? Quem está dirigindo precisa pensar mais nisso, né? Eu tenho uma outra coisa que me incomoda, que não é da evangelização, porque eu sou da coordenação de infância e eu sou diretora doutrinária da minha casa. E lá na nossa casa, né? Poxa, há bem mais de 30 anos, uns 40 anos atrás, eu era bem jovem, mas eu me lembro, começou a se preparar jovens ainda, eu fazia parte da mocidade, para falar. E esse é um trabalho, minha mãe desencarnou muito jovem ainda, né? Aí minha tia continuou, é um trabalho que continuou, agora a gente continua observando o grupo, convida para fazer palestra, ajuda e tal. Então, você está formando, na nossa casa, graças a Deus, a gente tem uma equipe boa de palestrantes, estudiosos da doutrina espírita que fazem uma palestra, né? Que fazem um estudo público, uma reunião pública. Então, assim, são coisas que não são tão difíceis de fazer. Claro, demanda um certo trabalho, um certo empenho, você acompanhar, você orientar e tal. Mas você forma uma equipe, aí você não fica tão dependente. Eu vejo muita dependência, por exemplo, em relação à palestra, né? As pessoas correndo atrás de palestrante, porque não formou. Então, formar, né? Formar evangelizadores, né? Ver aqueles que já estão na mocidade, que têm alguma aptidão, algum interesse, chama para ser apoio da evangelização, vem trabalhar com a gente. Aí você está ali, já vai colocando, já vai observando, é um futuro evangelizador. Então, as casas espíritas precisam atentar para isso em todas as tarefas, né? De formar, de preparar para o futuro. Porque nós não vamos ficar aqui, né? Daqui a algum tempo a gente está retornando para a nossa verdadeira pátria, né? E as casas têm que continuar seu trabalho, mas precisam de gente, né? E é uma coisa que às vezes a gente fica preocupado, né? Porque olha ao redor e vê as coisas acontecendo, a gente precisa investir nisso daí, né? Investir para o futuro, né? Porque de vez em quando a gente fica sabendo de alguma casa que o presidente, já bem idoso, faleceu e a casa assim, quase faleceu também junto, porque não tinha gente para tocar o serviço, né? Então, a gente precisa pensar, né? Investir mesmo. E aí, a evangelização é fundamental, né? De infância e juventude, como vocês falaram aí, né? Muitos de nós que estamos aqui hoje somos fruto lá de trás da evangelização. Nem todo mundo vai ficar, né? Cada um vai fazer as suas escolhas, mas muita gente fica,
né? E são os trabalhadores de hoje, são os dirigentes, são os coordenadores, são os evangelizadores. Então, é algo Mar, que... Oi? deixa só... Posso só mais uma coisinha? No meu grupo mais velho da infância, a gente tem de 3 a 6, de 7 a 9, de 10 a 12. No grupo dos mais velhos, tem uma menina que ela é, né, a mãe dela já estava grávida na casa, então ela vem na evangelização. Nessa próxima semana, ela e o coleguinha, eles vão fazer o estudo, com 11 anos. Então, agora em janeiro, que a gente está nesse mês entre o final do ano, e então a gente resolveu fazer na nossa casa, a gente foi pedindo, a mocidade não, a mocidade a gente dividiu, cada semana de janeiro é um jovem que vai apresentar o estudo, e a infância a gente conseguiu que essa menina fizesse. Esse próximo sábado ela chamou um colega, e ela e o coleguinha com 11 anos, eles mesmos vão fazer o estudo para o grupo. Eu acho que é assim que começa, né? Imagina, eles são super novinhos, mas eles já vão, obviamente, a evangelização em contato com eles essa semana para ver o que eles estão preparando, né? A gente vai estar, a coordenação vai estar, o pessoal da casa vai estar também, então a gente vai ver. E, ao mesmo tempo, houve uma sugestão agora no final do ano de se fazer isso até com os jovens da mocidade em relação aos estudos públicos da casa. Dá para o jovem um tema que ele possa desenvolver, como é um estudo público gravado, você grava aquilo, você vê como está, a casa observa que já tem como passar para todo o público da casa, se precisar, refaz, regrava, organiza, começa a formar esses jovens também para o estudo público, para os adultos. Nesse ponto, eu acho que é importante a gente já começar a pensar. Posso até estar falando bobagem, mas eu acho que mais ou menos é por aí. Não é bobagem, não. Né? Na nossa casa a gente faz. A mocidade faz um estudo por ano. Lá a gente tem 3 níveis de mocidade, né? Há um tempo atrás, cada mocidade fazia, e foi minguando, né? Os jovenzinhos já não querendo muito, aí agora a mocidade como um todo, eles fazem uma palestra pública no ano. Orientada, é claro, pelos evangelizadores, mas eles têm todo o compromisso, eles dirigem a reunião, fazem a leitura. Isso aí é muito importante mesmo. Marta, eu ia até fazer essa colocação que a Maria Elisa fez, mas foi bom ela falar como coordenadora da equipe de infância e juventude, porque ela tem autonomia, né, para fazer esse trabalho, junto com toda a diretoria, porque acaba todos nós nos envolvendo, né? E eles realizaram um trabalho, o ano passado, no aniversário da infância e da mocidade, no Dia das Crianças e no aniversário da mocidade, que foi muito bacana. Eles fizeram uns kits de copo e algumas coisas de lembrança pelo aniversário da mocidade, que a gente não pôde, a palestra foi online, mas ela e uma outra companheira fizeram toda uma mobilização para entregar as lembranças. Então, isso tocou muito, mexeu muito com os jovens, e a partir daí, acho que assim, teve uma repercussão que para nós foi impressionante, né? Para mim foi muito bom. Estar fazendo parte, receber uma caneca, ver tocar com toda a Covid, com toda a situação. Então, acho assim, enquanto dirigentes, se nós não estivermos engajados em todas as tarefas, principalmente na infância e na juventude, a casa tende um dia a fechar. Aquela história de que a mocidade, como a Deise falou, só fala abobrinha, isso daí, se vocês pararem para ver o Orlando falando, ele que é jogador de futebol, falou sobre todas as perguntas que você possa imaginar, DOP, como é que é o assédio dos grandes caras que querem assediar eles para trabalhar. Ele falou de tudo isso com a maior tranquilidade, respondendo à pergunta dos colegas. Então, é uma oportunidade que a gente não pode perder, de jeito nenhum. E estão fazendo parte das reuniões da diretoria. Tanto o Orlando como a Clara, né? A Clara até aceitou um desafio maior, que é me ajudar na área mediúnica. E eu fiquei muito feliz por isso, graças a Deus. Dá licença. Me ensina seu nome, é Jonete, como é? Jurnete.
Jurnet. Eu lembro de você no encontro da USE, se eu não me engano. Ah, eu estou sempre lá. Eu lembro, sim. Jurnet. O jovem não fala só abobrinha, não. Ele fala abacaxi, manga e pera também, viu? E é bom, viu, quando faz essa salada de fruta e a gente consegue até reunir outras pessoas para ver eles falarem também de goiaba. Tem os goiaba, né? Não tem? Então é assim, a gente tem essa mesma dificuldade. A Cíntia, que vocês veem aí, olha lá, aí, Cíntia, é minha parceira aqui em São Paulo no nosso trabalho. E ela teve uma ideia ontem, a gente teve uma reuniãozinha, ela teve essa ideia de incluir eles, né? A gente tem essa dificuldade de trazer eles, viu, Maria Elisa? Do jeito que você falou, assim, dá vontade de te ligar e falar, me fala como é que você conseguiu. Porque ela foi brilhante, ela falou assim, vamos pegar poesia, a gente já testou poesia com eles, então vamos pegar uma poesia e fazer o esquenta deles, né? O aquecimento com uma poesia para eles recitarem e trazer. Então, assim, é muito bom a gente ver que não é só a gente que tem. Aliás, eu e a Cintia, a gente está começando, mas não é só a gente que tem essa dificuldade, não. Vocês aí, com toda a experiência que vocês têm aí de 20, 30 anos, estão ensinando muito para a gente, mas estão ensinando através das mesmas dificuldades, né? Obrigado, viu, por compartilharem. A questão toda, Herbert, é que isso veio do passado, um passado não muito distante. Porque os antigos dirigentes, eles eram aquela coisa de que mocidade e infância para lá, criança não faz barulho em reunião pública. Ó. Entendeu? Então, a gente tem essa coisa, e não pode ser assim. A criança tem que se expressar. Nós tínhamos um garotinho no estudo público que toda vez ele ia lá para frente ficava Falei, esse garoto vai ser orador espírita. Tem que deixar a criança interagir conosco. Ela não atrapalha em momento nenhum o estudo público. Ela engrandece. Ela está ali, do jeitinho dela. Então, vai em frente, meu amigo, que vai dar tudo certo. Qualquer coisa, liga para a Maria Elisa, ela tem umas ideias, ó. Fechado. Deixa eu só, então... O nome está lá no grupo, é só você falar comigo. Estou lá no grupo. Me chama, depois a gente conversa. Maravilha. Eu só lembrando, quando vocês estão falando, eu agora não estou em coordenação de uma cidade, mas fiquei durante muitos anos também. E uma coisa que a gente fazia para chegar com eles falando na reunião pública era na própria mocidade, a gente elegia o tema com eles, fazíamos todo um trabalho de pesquisa, a mocidade toda, e chegávamos ali, quem é que vai levar o tema para o público, para a reunião pública. Aí chegava essa conclusão, às vezes a gente fazia de 2, já fizemos de 3, e sempre nós ali junto com eles. Isso na época do presencial mesmo. Então, eles faziam na própria mocidade, que seria o laboratório, né? E depois eles levavam para a reunião pública. E isso foi uma coisa que nós fizemos durante muito tempo e com muito sucesso. Hoje a casa ainda faz, mas não tem feito, né, no presencial com a regularidade que nós fazíamos antes, que nós chegamos ao ponto de fazer mensalmente esse tipo de trabalho com eles. E com resultado excelente. Não tem essa de que jovem fala abobrinha, não. Eles falam coisas lindas. Fala, não. O aniversário deles, o último aniversário que teve lá na casa presencial, o Tiago Brito teve lá, ele ficou encantado. Os jovens tomaram conta, desde a recepção até a mesa. Tomaram conta de tudo com eles, leitura, página, prece, foi tudo com eles, só a palestra o Tiago fez. E ficou encantado, e saiu de lá assim, muito feliz, como outras pessoas também. Então, quando a gente fala assim, abobrinha, mas eles falam jaca, cajá, abacaxi, manga, pera, pêssego, tudo que tem direito, porque eles têm um avanço muito grande. Nós é que temos medo de dar para eles a batuta. E é esse medo que a gente precisa perder. Nós não temos inimigos, nós temos amigos para trabalharmos juntos. É isso que a gente tem que prestar atenção, né? E é bom demais.
E queria... eles trazem para a gente a visão deles da doutrina. Eles atualizam a gente com a visão que eles têm, porque a vivência deles é mais jovem, a vivência é diferente. Eles vivenciam a doutrina de uma outra forma. A gente estando aberto para receber, eles trazem essa doutrina de uma outra forma, e você, né, você até enxerga de uma maneira mais... eles vêm de uma forma mais leve, que, né, a gente fala daqueles dirigentes antigos, aqueles dirigentes que estão lá naquele posto, e a gente... Então, eles veem essa outra parte como uma coisa mais pesada, e eles vivenciam de uma forma mais leve, eles trazem essa leveza para a mocidade, para o grupo da infância, para o estudo público, para as pequenas tarefas na casa, eles trazem essa leveza e isso é muito positivo. Eu abri uma vez a questão de fazer uma reforma, né? A gente, numa discussão com os meninos que eu tinha lá, fazer uma reforma no Evangelho, nos livros da doutrina, né? Para mudar a linguagem, para ficar mais absorvível para eles, que está mudando, não tem jeito, uma hora isso vai ter que mudar. Aí eu falei, qual ideia vocês dariam? Eu levantou a mão e falou, tio, podia fazer um mangá. Pensou o Evangelho do mangá, sabe aqueles desenhos japoneses? Aqueles olhão assim, ó. Já pensou, Jesus escolheu? Eu falei, por que não? Se vocês quiserem, a gente pode começar agora, né? Mas quem sabe uma hora chega. Tá na hora de pensar isso mesmo, né, Marilisa? Essa linguagem, né? Como que a gente trabalha. A coisa do... Quando a Joanete fala, eu lembro do Haroldo, nossa, do Arthur. E o pessoal de camisa, não, mas o pessoal de camisa, gravata, terno, né? E falando rebuscado e tal. E assim, agora tem uma leva na internet aí que não sei se vocês acompanham, a linguagem é totalmente diferente e o conteúdo é o mesmo, né? Isso é que é importante. Às vezes eles têm atitudes aí grandiosas, a gente teve experiências maravilhosas, eu e a Cíntia, com atividades que a gente criou com as crianças, que surpreendeu. Eu falei, nossa, mas são pequenas joias aí. Eu imagino que isso deve valer para todos os jovens, né? Mas eu vejo a motivação é muito grande quando você trabalha com eles, tem muita vida, muita luz. E é isso que acho que falta para o dirigente enxergar. A gente tem muito, precisou a gente fazer biquinho esse ano que passou para poder ter esse projeto, para poder continuar a evangelização e agora a gente está impondo coisas. Não, agora a gente quer assim, a gente quer a criança fazendo barulho, não quero saber se vai atrapalhar a palestra, o palestrante que se vire. A gente colocou essa condição lá para poder continuar com o trabalho. Senão, então, vou procurar outro centro. Vou procurar outro lugar para trabalhar. O importante são as crianças, não é a casa, é a alminha lá que a gente quer transformar. Aí o pessoal ouviu, vamos ver agora, a gente vai fazer bagunça lá naquele centro, né, Cíntia? Eu queria só completar aqui, eu estou lendo aquele Evangelização no Mais Além, não sei se alguém já terminou de ler esse livro, e eles falam que sem evangelização não tem casa espírita, né? Não tem razão de ser a casa espírita, porque a caridade, nossa casa é muito focada na caridade e na desobsessão. Mas já teve problema. E como que a gente faz para não ter problema? Tem evangelização, né? Ou para a gente diminuir o problema, para a gente, né? Para eles deixarem de ser necessitados e serem trabalhadores, porque o que acontece? Quando deixa de ser necessitado, ele sai da casa, né? Então, a nossa casa, por exemplo, está muito envelhecida, né? Não é que as pessoas idosas não tem que estar lá, mas tem que ter as novas também, como você estava falando, a tendência é a casa fechar, né? Porque a caridade material é só um chamamento para a gente, né? O que a gente tem que fazer é transformar almas, né? Trazer, até porque eles já vêm preparados para isso, né? Estão reencarnando nesse momento, provavelmente já com essa perspectiva aí, e no livro ela fala, né? Se eu soubesse o quanto a música e a arte ajudam, são importantíssimas no processo, eu teria feito mais, né? Por isso que a gente tem comentado a questão da música. É difícil até achar um cara que toca violão. A gente põe playback lá e canta, entendeu? Não tem problema. Porque tem isso, né? Tem isso em vários sites espíritas, você pega o playback e vai. É meio antigo, né? Tem uns meio antigão, mas vamos que vamos.
E é isso, gente. Obrigada, estou adorando estar aqui com vocês. E você falou de arte aí, Cíntia. É um caminho que a gente usa bastante aqui. Eu não sei se alguém chegou a assistir a nossa noite de arte, que eu até coloquei lá convidando vocês. A gente está com o nosso grupo de teatro online agora, nesse período. E tem que ver o que eles fizeram. Sem eles, por mais que eu adore teatro, que saiba montar as cenas, mas eu não teria conseguido fazer as gravações das cenas. Nós fizemos um trabalho a partir dos textos de Jesus, atualizando, né, os textos. Foram, acho que, 6 ou 7 cenas que nós compusemos. Está tudo feito usando os caminhos de gravações do Zoom, com as janelinhas. Mas quem é que fez isso com a gente? Eles, os jovens. E o trabalho ficou lindo. Está gravado isso? Está tudo gravado. No YouTube? Eu Tá posso. No YouTube? Está no YouTube, no canal nosso, do 21º Seu. E quem é que ajudou? Quem que fez? Foram eles, que eu não sei fazer aquele monte de coisa que eles fizeram lá, de jeito nenhum. Enfim, eu acho que são esses caminhos que nós precisamos utilizar com nossas crianças e com nossos jovens, né? Essas ferramentas que estão aí à nossa disposição. É só a gente ter vontade, né? De usar. E falando como dirigente, acho que agora, mais do que nunca, nós estamos enganjados e precisamos estar enganjados e fazer com que outras casas e irmãs se enganjem nesse trabalho de evangelização. A nossa casa, quando era presencial, nós tínhamos pouquíssimas crianças. Houve um período que tivemos muitas crianças, mas não sei o que aconteceu, tivemos um problema com uma coordenadora que, quando ela foi, as crianças foram e aos poucos a gente está tentando se organizar e, graças a Deus, estamos nos organizando outra vez com Maria Elisa. Mas nós, dirigentes, precisamos ter isso em mente, né? Nós não detém o poder, de jeito nenhum. Nós trabalhamos sempre em equipe, não existe equipe. Então, a gente precisa conta muito com a ajuda do jovem, conta muito com a ajuda da criança, com os conselhos que eles dão, com a sinceridade que emana deles, né? Só queria dar a minha opinião pessoal sobre essa questão de atualização e de linguagem, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso daí, minha opinião particular, né? Então, a gente tem que ter muito bom senso e muito cuidado para a gente não descer o nível também. Eu tenho visto umas coisas aí que eu realmente faço críticas, que eu não gosto, inclusive com palavrões, eu acho que não é por aí, né? Eu fiquei até um pouco chocada há pouco tempo, porque eu vi uma pessoa até bem conhecida, um palestrante, e eu acho que não é por aí. Então, eu acho que a gente tem que traduzir, sim, numa linguagem mais simples, né? Quase que colocando assim sinônimos lá no nosso terceiro ciclo, né, de infância. Eu não trabalho com juventude, nunca trabalho com infância e com adulto. A gente já começa trabalhando um pouquinho o Livro dos Espíritos, explicando como é que manuseia, como é que acha a pergunta, e vai tentando traduzir aquilo numa linguagem mais fácil, né? E é a minha opinião pessoal, porque eu penso que nós temos que nos elevar, né? Adaptando a linguagem para que eles entendam, mas a gente tem que fazer isso com muito bom senso. Tenho visto umas coisas que eu não gosto, em termos de música, em termos de palavreado, que, assim, a gente que lê as obras de André Luiz, de Emmanuel, a gente vê um linguajar mais apurado dos espíritos mais elevados, dos espíritos superiores, né? Então, eu acho que a gente tem que buscar fazer isso sim, né? Até para despertar o interesse deles para a leitura, né? Hoje já tem umas traduções um pouco mais atualizadas, a própria FEB tem 2 traduções, que é a mais antiga do Guilherme Ribeiro e uma mais moderna do Evandro Noleto, com linguajar já mais simplificado, mas fazer isso sempre com muito bom senso, porque por tudo que a gente lê, que a gente estuda, né, a gente precisa se elevar, não só espiritualmente, mas a elevação espiritual implica numa elevação de linguagem, de tudo mais, né? Então, a gente tem muito cuidado com isso daí. E é possível fazer. Exatamente. E é possível fazer, sim, né? Às vezes dá mais um trabalhinho, mas a gente procura um sinônimo, né? Até nas nossas palestras públicas, quantas vezes que a gente vai dar uma palestra, tem aqueles textos mais difíceis, né, de Joana de Anjos, por exemplo, palavras dificílimas, a gente vai lá entre parênteses, coloca em itálico o sinônimo, né? Porque também o objetivo é que as pessoas entendam, né? Que qualquer um entenda a palavra que está sendo falada. Então, a gente tem que ir com muito cuidado.
Tem até o livrinho dos espíritos, vocês conhecem? Conheço. Eu já usei na evangelização da casa que eu frequento, que é um material interessante. Aquele, eu quero até ler, eu até pedi ele para mim agora. Adeilson, que é um escritor que tem umas coisas bem legais, ele fez o Leon Denis para jovens. Tá, Herbert? Então, nós temos alguns escritores que estão tendo essa preocupação de uma releitura que pode ser bem legal para o nosso trabalho também. O Adeilson, eu já li outras coisas dele, esse eu não li ainda, e gostei muito. O Game Over, do Adeilson, também é muito bom. Eu acho que é um livro que deveria ser lido com jovens, o Game Over, que ele fala de vários processos de jovens que são viciados em jogos e tal, é bem legal. Falar em Adeilson Salles, chegou para mim hoje, que eu encomendei o Nosso Lar dele, adaptado para a infância, uma gracinha. Ah, que bom. Muito fofo, muito bonitinho. Porque também quem trabalha com livro assim é o Luiz Rivas. O Rivas também faz esse trabalho. O trabalho dele é muito bacana. Ele fez da Mônica, né? Com o... E em relação aos jovens, estou lembrando, eu não trabalho com mocidade, mas participei de uma experiência, foi no Presencial 2019. A gente tem um sábado no mês, a evangelização da mocidade é sábado, e tem o estudo dos adultos, que é no mesmo horário, 5 horas. Aí resolvemos propor estudar alguns vultos espíritas, que eu penso que a gente não conhece muito os vultos, né? Conhece os principais, tem tanto vulto que a gente não sabe a história. E são histórias tão bonitas. E aí foi legal que colocaram assim, um jovem com um adulto. Eu fiquei com uma adolescente para estudar Leon Denis. Aí foi assim, uma experiência inesquecível. Primeiro, assim, que estreitou demais os laços dos adultos com esses jovens. Não eram só evangelizadores, eram outras pessoas da casa que foram colocadas junto. E foi muito legal que a gente teve que estar se vendo, se encontrando na casa de uma, na casa da outra, para poder preparar. E a própria jovem falou, nossa, que às vezes quando a gente for falar Leon Denis e fala alguma coisa, aquela coisa meio pesada, né? Mas quando ela estudou a vida dele, que ela viu como é que foi a vida dele, né? A trajetória dele e tal, assim, foi tão legal, foi uma experiência muito legal. Então, são pequenas ações que a gente pode fazer desse envolvimento também. Mas, Marta, até o próprio livro do Esde, ele fez uma mudança. Antigamente, nós estudávamos os precursores. Todo mundo sabia como começou. Entendeu? Mas agora não. O pessoal não conhece mais Davis, não conhece Swedenborg, não conhece ninguém. E na casa, quando eu sugeri falar dos vultos, poxa, mas vai falar de gente velha? Não é gente velha, é o povo espírita que começou tudo antes de nós. E que são vultos importantíssimos para a nossa existência. Aliás, Leon Denis tinha 17 anos quando conheceu Kardec. E ia substituir o codificador se ele olhasse. Então, é muito legal você trazer esse fato, né, de que ele era jovem quando conheceu Kardec. Ele encontrou o Livro dos Espíritos numa livraria e leu escondido dos pais dentro de casa. Aí a mãe achou o livro e também leu as escondidas. Tem umas coisas muito legais na vida dele, que o jovem vai gostar de conhecer, né? Vai gostar de saber. Marta, depois passa o livro, é Nosso Lar? Nosso Lar, eu vou passar direitinho, vou botar no grupo a foto. Eu não sei se tem um adendo aí, né? Mas foi muito bacana essa experiência dos vultos, e são graças a eles que nós estamos aqui, né? E por falar nesses precursores, alguns deles aparecem agora nessa série, né? Vida Após a Morte. Né? Eu estou quase acabando de ver, que eu estou achando meio chato. Mas essa turma aí aparece, né? O Zé Paladino, o Daniel Douglas Home, eles estão lá, nos estudos científicos da mediunidade, né? Charles Michel, etc. Está na Netflix, Vida Após a Morte. Eu também achei chato. Isso é dos últimos. Oi? Também achei chato. Não consegui, parei no segundo. Eu estou assistindo, eu estou no último, eu estou assistindo assim, meio que empurrada, porque lá no grupo falaram assim... mas o último é fantástico, gente. Vai embora, vocês vão adorar. Vocês não sabem o que aconteceu. Me propuseram assim, tia Martinha, vamos fazer uma discussão sobre essa série. Eu, putz, grila, vou ter que ver tudo, né?
foi uma jovem, não tão jovem, que já é evangelizadora, tem 30 e poucos anos, foi criança, foi jovem. Aí eu falei, realmente, a gente precisa discutir isso daí, porque a gente vai com uma expectativa que eu me decepcionei por isso, que a gente vai com uma expectativa e chega lá, poxa. Aí eu falei, não, gente, não tinha que ter ido com essa expectativa. A série não é espírita. Eu só gostei do primeiro episódio, o resto, aquelas coisas muito mirabolantes, mas tudo bem, estou perseverando. Mas eu penso que tem que levar, assim, inclusive, a gente botou no grupo dos jovens, porque eles vão fazer questionamentos, né? Eu achei legal essa proposta da gente, nós adultos, assistirmos. A turma de adulto que trabalha mais na área da mediunidade, não é o meu caso, se colocar ali para responder também as coisas, porque quem não estudou muito essa parte vai ficar meio assim, meio confuso, né? E tem Porque um desenho também que a Disney lançou, Soul. É um eu não assisti. senhor que toca... Eu comecei a ver, mas minha mãe não entendeu muito, aí eu parei. Que parece que ele desencarna e tenta voltar. Então, eu também acharia legal. É isso aí, Soul. Se nós pudéssemos ver, prestar atenção nesse desenho também. Então, assim, esse exemplo que eu dei, né, da minha própria resistência, eu estou confessando aqui para vocês, mas às vezes a gente, por causa do trabalho, a gente é obrigado a vencer uma resistência e a gente tem que estar ligado nas coisas, né? Mesmo que a gente não está muito afim, não gostou muito, mas é preciso assistir e levar para discussão, né? Até mesmo com os adultos, eu trabalho com adultos, estudo de adulto, porque vai criar dúvida na cabeça das pessoas, porque para nós, a mediunidade de efeitos físicos, né? Hoje a gente, né, praticamente quase nem existe mais reuniões com esse objetivo, e foi muito utilizada para tratamento, né? Aqui em Campos, por exemplo, a gente teve o seu Peixotin, que é um médium muito conhecido, que trabalhava o tratamento, né? Lá na nossa casa a gente teve umas reuniões, teve um episódio que mostrou aquelas coisas de cera. Tem do meu avô uma mão, ele fez uma rosa, botou uma letra A, que era a letra do nome dele. Mas isso foi uma fase lá atrás, né? A gente pensa na mediunidade como uma coisa para socorro, né? Para encarnados e desencarnados, ajuda, né? Tratamento espiritual. E ali coloca muito na questão da curiosidade, né? Saber se a pessoa está ali, se não está. Mas eu acho que vale a pena assistir. Eu estou perseverando, falta só um episódio. Quase acabando. A menina do primeiro episódio, eu mandei uma mensagem para ela falando para ela assistir o Kardec. Ela me respondeu. Aquela da grávida lá que quase morreu no parto. Ela me respondeu, ela falou, um monte de gente no Brasil me mandou mensagem falando do filme. Porque ela tá tão em dúvida, assiste o filme aqui, acha, né? Porque fica naquela, morre, não vê, vê, não vê, e aí, né? E depois? E aí, o que você faz com isso, né? Então, assim, a gente que é adulto, às vezes resiste a certas coisas, mas a gente precisa também estar atento e assistir, né? É um filme que passa aí que os jovens estão comentando, a criança comenta, a gente também tem que, às vezes, fazer um esforço para estar ali, para assistir, para saber depois falar sobre aquele assunto, né? Senão fica complicado. Esse filme Soul, ele não trabalha só esse lance da encarnação, não. Ele trabalha o desprendimento de fazer o bem. E ele ainda vai ser mentor de um garotinho, ó. Exatamente. Tudo, sabe? Até o respeito aos animais, porque, né, tem um animal que em determinado momento se torna um personagem bem atuante. Então, achei ele completo, gostei muito. Seria legal se pudesse passar ele para todo mundo. Ele não está no Netflix, ele está aonde? Não, na Disney. Disney. Esse eu não vi. Dá para fazer o cadastro 7 dias gratuito, então dá para ver, faz o cadastro, vê. 7 dias gratuito dá para ver. O problema do filme é que a gente tem que explicar muito bem aquela questão chega no plano espiritual, que ele burla a fila, ele se recusa a estar como desencarnado, o outro que está lá fazendo a contabilidade vem para o plano, deu essa confusão. Então, a gente tem que assistir bem o filme. Eu anotei algumas frases, né, que eles falam, e a temática é legal, ali não é uma apologia ao bem morrer, é a certeza do bem viver, que depois que ele faz toda aquela trajetória, ele entende que as belas coisas ele não estava valorizando, ele estava numa coisa... né? E o essencial, que são as pequenas coisas, você sentir a onda do mar nos seus pés, estar na companhia da mãe, isso ele não valorizou quando ele esteve do lado de lá, entre aspas, né? Que depois ele teve o mérito de
retornar ao plano físico. Eu não sei se isso é um caso a questionar também, né? Mas tem muito pano para manga nesse filme. Eu quero assistir. Também Peguei vou essa assistir. dica aí. Tem a questão da encarnação em animais, né? Que ele acaba caindo no gatinho lá, né? E aí é uma coisa para discutir, uma dúvida que eles têm. E aí, dá para a gente reencarnar num animal? Eu quero ser um leão, entendeu? E eles Aí a gente trataram usa o isso de livro dos forma... espíritos. Oi? Aí a gente usa o livro dos espíritos, né? Isso. Porque entra em isso já é uma psicose, questão né? mais ocidental, né? Oriental. Mas é Já uma está aula mais lá para a maravilhosa. Você fala Índia. dos 3 reinos, né? Então é bom você trabalhar bem isso daí. E aí tá lá, mas é forma fantasiosa. É igual Divertidamente, né? Quem diria que tem a raiva, tem lá Os dentro da sentimentos cabeça. são legais também. Excelente, Pedro. Muito bom. Passou tão rápido hoje, gente. Muito, foi bom, né? Eu estou olhando aqui agora que eu estou na sequência com uma reunião do grupo, eu pedi para começar a reunião 8h10, um horário meio estranho para se começar a reunião, mas eu pedi para poder dar tempo de eu chegar. Eu vou precisar finalizar hoje realmente no horário, né, gente? Alguém quer fazer mais algum comentário? A gente vai passar por uma... Estava até programado para fazer hoje, mas eu acho que foi produtivo o nosso encontro, como sempre, né? Eu acho que é importante que a gente se coloque Muito também. bom. E é legal, assim, que a gente se coloca, ouve o outro também, é muito, muito bom isso, né? Se colocar e também saber ouvir os outros, né, com respeito, né? Porque, na verdade, todas as opiniões são importantes. Eu vou realmente precisar encerrar hoje no horário, e no nosso próximo encontro, a gente vai passar para a questão da qualidade. Vamos pedir que vocês releiam com muita atenção esse item 2.6, ele é muito longo, né? A gente vai ter que dividir, porque tem coisa aí para ver. Né? A qualidade doutrinária, a qualidade relacional, pedagógica, né? É bem bacana essa parte aí, bem importante também, né? Na nossa tarefa, né? Que só boa vontade a gente já viu que não dá, né? Principalmente hoje, né? Com essa turma que a gente tem aí, esperta, beça, só boa vontade a gente não sobrevive, não, na evangelização, não. Precisa de qualidade, precisa de estudo, né? De estudo doutrinário, principalmente, né? Para a gente responder as perguntinhas, às vezes, eu não sei de onde eles tiram, né? Mas na infância também, no 3º ciclo, é fogo. Então, a gente precisa se embasar, né? Para poder estar mais habilitado, né? Mais preparado para a tarefa, né? Aqui tem uma frase muito bonita logo no início, que Emmanuel fala, né? Que o solo frutifica sempre, quando ajudado pelo cultivador. Né? Então, a gente tem que se ajudar, né? Ajudar esse solo. Como a gente viu no encontro passado, aquela questão do perfil do evangelizador, aquelas qualidades que a gente tem que cultivar. A gente não nasceu pronto e nem vai sair dessa reencarnação pronto. Então, é preciso cultivar esse solo com muito estudo, com muita boa vontade, com muita dedicação. E tem a parte também da questão das relações, que é muito importante, né, do relacionamento. É bem bacana esse tópico. Então, eu vou passar agora para a Daísa, agradecendo a presença de vocês. E eu não sei, a Daísa, a gente não conversou. A gente tinha colocado no nosso planejamento um encontro de domingo, né? O único que eu fiz, eu acho que não rendeu, acho que não colou muito, não, porque domingo, né, verão, então a gente não está rolando, né? Foram pouquíssimas pessoas. Qual foi o domingo, Marta? Eu acho que eu esqueci. Foi um domingo em dezembro, né? Com esse calor que está fazendo. 20 de dezembro. Foram poucas Dia 20 pessoas. de dezembro. Eu não lembrei. Então, eu até comentei com a Daísa, talvez em março a gente possa até fazer, mas janeiro e fevereiro a gente não fazer esse encontro de domingo, porque está muito calor, aí domingo, 3 horas da tarde, e o gostoso que eu acho é isso aqui com vocês, né? Esse papo nosso, essa conversa nossa, né? A forma como a gente está estudando, isso é que é bacana. Então, Mas, Marta, né, Daísa? O que aconteceu conosco, pelo menos da nossa casa, é que nós, em dezembro, e até o 1º domingo de janeiro, a gente teve reunião todos os domingos na parte da manhã. E a gente terminava, às vezes, às 11h40, né? A última, né? Eu e tia Leila e Vanusa, que não está aqui hoje, mas a gente saía às 11h40, então não era muito curto para depois a gente deixar todo mundo, né, num domingo da família e vir para outra reunião às 3. Então, nosso domingo agora, com a preparação para comer, todo domingo agora. NF. Tem NF Já agora. marcamos a tarde. Pois é, então à tarde. E o 1º domingo do mês nós temos reunião da área de educação também.
Então, primeiro domingo do mês à tarde, todos têm reunião na área de educação. Quer dizer, se marcar, não pode ser o primeiro para nós, porque também temos reunião. Então, é isso que pesa no domingo. Somos meninos e meninas muito compromissados, né? Cheios de reuniões. Minha mãe disse que a gente está trabalhando mais do que no presencial. Ela falou, minha filha, você está trabalhando mais do que no presencial. E é Porque, verdade. olha, Ela tem gente, razão. Eu jamais estaria num grupo de estudo como eu estou hoje, no presencial, porque eu não vou a Campos, o povo de Campos vem aqui, então essa foi uma reunião que foi inserida a mais, né? Agora, sexta-feira, vai começar uma reunião às sextas-feiras, acho que é do CERJ, né? Que eu me inscrevi também agora. Me inscreveu toda a primeira sexta-feira do mês, que eu também não iria se fosse ir para o centro da cidade, no CERJ. Mas está online, essas da então USE, a gente está em mais, sim. Essas de São Paulo, sexta-feira à noite, a NET está assistindo todas. Todas, eu já não eu consigo. Estou lá marcando minha presença. A formação, a gente está todo mundo se dividindo em vários lugares ao mesmo tempo. Nós vamos sair dessa agora e vamos para o ESD da nossa casa, que o ESD começou às 7h30. A gente vai sair direto. Eu também não ia no ESD da casa, que eu não iria lá. E agora eu estou aqui, eu vou. Tem o Jacobson Trovão, tem o EAD para mim, eu não sei para onde eu vou agora. Eu agora vou para o estudo da arte, né? Na nossa casa, que a gente começou. Eu vi teu convite agora, que pena essa coincidência de horário. Eu tenho reunião de ENEP daqui a pouco também. Pessoal, já que nós temos companheiros de São Paulo, né, a gente podia divulgar para eles o ENEF no nosso grupo. Mas eu acho que foi divulgado. O ENEF, acho que foi não? Não, acho que nós não divulgamos. Foi. Mas manda de novo. Porque nós temos vários, você pode até ver em qual que você... tem diversos polos, né? Horários, tem os polos. Que aí você pode ver e ter um contato também com esse trabalho, que é um trabalho muito interessante na área da família. Para mim e para a Cíntia, tudo é válido, porque a gente está começando, né? A gente tem pouco tempo, a gente quer absorver o máximo que puder aí. Eu já fiz curso até no Pará. Eu entrei na Universidade Livre Allan Kardec e estava fazendo um curso de doutrina espírita lá. Depois eu encontrei a USE, eu já fui lá para a Federação Espírita de Goiás, eu já rodei o Brasil todo. Você acha que Deus ia fazer uma pandemia para a gente só sofrer? Não, gente. Tá vendo Netflix? A gente vai sair daqui muito mais fortalecido. Pode saber que o Weber está me vendo lá na USE, eu já fiquei até... Olha o tempo. Martinha quer desligar, né, Martinha? Aí, vamos lá, Marta. Vamos caminhar para a nossa prece, então. Gente, mas é muito gostoso esse ambiente nosso. Pena que a gente tem tantos compromissos posteriores. Então, vamos fazer a nossa oração? Pode pôr uma musiquinha? Pode, então. Vamos vibrar pelo nosso país, né, pela terra. Deus, nosso Pai, de amor e bondade, Jesus, nosso Mestre, companheiros espirituais que nos acompanham nesse trabalho, com companheiros de tantos pontos do nosso Rio, também de São Paulo. Nós estamos agradecidos pela oportunidade da troca, da reflexão, da análise, para que nós possamos fazer um trabalho cada vez mais comprometido com nossas crianças, com nossos jovens, com as nossas famílias. Que nós possamos estar cada vez mais juntos, né, nesse trabalho, nessa diretriz tão importante que é a diretriz da infância. Pedimos ainda, nesse momento, aproveitando as boas energias que aqui temos, pedimos pelo nosso país, pedimos pela nossa terra, nesse momento tão complexo que vivemos, que os cientistas possam continuar sendo assessorados pela espiritualidade para que avancem mais na questão da vacina. E pedimos de uma forma especial pelos profissionais da saúde que são incansáveis em seus trabalhos. E fica com cada um de nós
com os nossos companheiros que hoje não puderam estar aqui e que nós possamos, daqui a 15 dias, estarmos juntos, continuando esse estudo que é tão importante para a divulgação da doutrina. Fique conosco, Senhor Jesus, e que assim possa ser. Gente, então uma boa noite para todos. Boa noite, fiquem com Deus. Beijo para todos. Beijo. Tchau, boa Beijo, noite. Tia Discomar e Cíntia também. Obrigado. Aí, sejam Tchau, tchau. bem-vindos. Obrigada, gente. Marta, bom encontro. Tchau. Bom encontro lá. Daisy também vou te Tchauzão. adicionar, tá?